Dia 68, Números, capítulo 11, do versículo 24 ao capítulo 13, versículo 33. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, e o nome do outro, Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia de outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao arredor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinham tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam. E eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. E falou o Senhor ao Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José,
pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vosfice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos filhos que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as suas cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até a Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sazai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra e a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Marcos capítulo 14, versículo 27 ao 52. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram ao lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai.
E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espadas e porretes a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Salmos capítulo 52, versículo 1 ao 9. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. E esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Provérbios capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Terminamos o dia 68, nós nos vemos amanhã no dia 69. Até mais.